Ligado na programação da Rádio São José. Está aqui no estúdio com a gente, né? Pessoal lá de Minas Gerais, os mineiros aí na sintonia com a gente, né? O seu Toninho, lá de Belo Horizonte, também o Valdir Faz. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui no programa Hora da Família. Vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho aí, né? Vamos começar aqui com o Valdir, bom dia. Bom dia, Rony. Tudo bem? Salve Maria, seu Toninho. Bom dia, salve Maria, Rony. Ô Valdir, a gente vai falar sobre a obra Palavra de Deus. Você tem algum depoimento, né, para os nossos ouvintes da Rádio São José? O que você tem para falar para nós aí? O que nós temos para falar hoje é sobre o nosso trabalho que nós fizemos lá no Rio Grande do Norte, em Natal, eu e o compadre Toninho. E foram 2 dias de viagem para ir, 2 dias para voltar, ficamos uns 5 dias lá. E fizemos uma pequena missão de divulgação das mensagens. E o nosso trabalho, eu e o compadre, não é só entregar o folheto, a gente gosta de conversar com calma, com as pessoas, né? Isso, aprofundar. Sim. E de ceifador também, porque nós não sabemos se a pessoa vai ter 5 minutos de vida, mais um dia de vida, então é a hora da pessoa ser bem esclarecido, né, em aceitar ou não a palavra viva de Deus e o profeta. É claro que não é um trabalho assim opressor, e a gente reza para fazer a vontade de Deus e do Espírito Santo, e falar as palavras que Deus quer. Que Deus quer. E com muita paz, muita tranquilidade, a gente consegue assim passar uma doutrina bem forte, assim, falar que o profeta, a palavra viva de Deus é o único caminho, não existe outro caminho, né? Que a salvação só existe na Igreja Católica e com Nossa Senhora. Fora da Igreja Católica, sem Nossa Senhora, não tem jeito. Então, no meu trabalho, eu faço assim, falo em particular com as pessoas e gosto de falar tudo ali entre eu e a pessoa, né? Com muita educação, com muita oração, paz. E sinto assim que é cativante, é bom, qualquer um aceita, né? Leva o folheto e até agradece no momento. Então você vê que é mais Deus do que nós, era impossível fazer tal coisa, né? Então a gente fica impressionado com o poder de Deus na vida da gente, porque nós não somos nada. Nenhum dedo que a gente levanta somos nós, tudo é Deus, né? Isso e é cativante, foi assim, é alegre, né? Um trabalho alegre, leve. Jesus falou que é um trabalho leve, não é pesado, né? E às vezes a gente esperava fazer umas 20 divulgações, às vezes rende bem mais. Então é tudo obra de Deus, é tudo assim. Claro que nós temos que aprofundar muito mais, melhorar muito mais, converter muito mais, rezar muito mais com fé, mas que é bonito o trabalho é. Exatamente, é um trabalho bonito, né? Quando a gente vai levar os folhetos, né? Tem pessoas que aceitam, né, Valdir? E tem pessoas que ficam assim. Então eu penso assim, que a gente tem que rezar por essas pessoas que às vezes não querem aceitar, né? Mas como é que vocês fazem? Vocês pegam e entregam na mão das pessoas ou colocam nas caixinhas de correio? Isso, foi até um processo de amadurecimento. Eu no início, se alguém fechasse a cara, eu já achava ruim, eu já ficava mais abatido, não. Mas a gente aprende com o tempo. A gente nem liga, porque logo já tem mais pessoas para divulgar. A messe é grande e os operários são poucos. Então, as pessoas que rejeitam são poucas. E mesmo se faz cara feio alguma coisa, é difícil, né? E se a gente trata a pessoa bem, com educação, é difícil alguém nos tratar mal, né? Isso mesmo. Então, assim, como eu costumo falar, né? Que as pessoas que vão divulgar a obra Palavra de Deus, o folheto, né? Você que sai da sua casa para ir para outra casa, né, para divulgar para um irmão, é um ato de caridade que você está fazendo, né? Você se entrega a Deus para fazer aquele ato, e não é você que vai ali. Você aborda uma pessoa com um folhetinho, né, da palavra viva de Deus. Não é você, é Jesus. É Ele que vai, através da sua pessoa, até aquela pessoa dar o convite. Se a pessoa aceitar, tudo bem, mas se ele não aceitar, pelo menos você fez a sua parte, né? Então, assim, isso é muito importante, né, nessa parte aí do trabalho que vocês fazem, né, lá em Belo Horizonte. Inclusive, Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá. Então, quando a gente divulga, não é nós, é Deus ali, é uma paz que você sente, mesmo. Uma alegria, e é recíproca dos dois lados, então os dois lados sentem bem. A pessoa até agradece. Até agradece. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos que aumentar mais a divulgação da obra Palavra Viva de Deus, né? Tem que falar mesmo, puder falar, tem que falar, divulgar as mensagens, porque ainda tem pessoas que precisam conhecer. Sim, e o povo tem sede da verdade. Se a pessoa te der 1 minuto, fala tudo naquele 1 minuto, porque ele sabe quando a pessoa está enrolando,
jogando abobrinha, perdendo aquele 1 minuto da vida da pessoa, né? Então, naquele momento, se a pessoa te deu 1 minuto, 2, fala tudo naqueles 2 minutos, claro, com muita calma, com muita luz de Deus, mas aproveita aquele minuto como se fossem os 2 minutos últimos, e a pessoa vê que é um trabalho sério. Agora, se estiver enrolando, a pessoa vai pensar assim, é 2 minutos que eu perdi da minha vida. E é um trabalho assim de muita humilhação, né? Tem as pessoas que às vezes não querem, outras querem e aceitam. É um trabalho de muita humilhação. É preciso ter muito esforço, né, Valdir? E muita tática, né? Você tem que olhar o chão que pisa, o ambiente da pessoa, se a pessoa está nervosa. É claro que você tem que ter muita visão da coisa, porque senão você vai perder seu tempo, vai dar briga, vai dar confusão, né? Mas se você tiver tato, vai dar tudo certo. Isso, tudo certo. Isso mesmo. Então você estava falando sobre... quando vocês foram evangelizar onde? Que fizeram uma... Foi em Natal. Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte. Eu, particularmente, nós gostamos das pessoas. As pessoas paravam mesmo andando, paravam. E eu esperava menos divulgação, mas rendeu muito, porque eu também até rezo assim, que a gente corra quando Jesus quer que corra e ande devagar como Ele quer. Então, que seja tudo Ele e não nós, né? Então, você vê muitas vezes que não é nós, é tanta maravilha, tanta coisa boa, que você vê o Espírito Santo agindo em nós, porque nós não somos nada. Não, é Deus que trabalha na nossa pessoa, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, né, é Ele que trabalha na nossa pessoa. Se tem alguém de bem, Ele vai fazer de tudo para que essa pessoa venha encontrar alguma pessoa da hora da palavra de Deus para receber a mensagem, né? É como eu disse, né? Ele usa a pessoa para levar a mensagem, né? Para passar a mensagem para aquela pessoa. Então, assim, é algo muito importante no momento que a gente dispõe em divulgar, né, a obra, divulgar as mensagens, né? Porque Ele está com a gente e não precisa a gente ter medo. Porque nós colocamos aqui Paulo, né? Quando no momento lá que ele estava sendo perseguido, né? O Divino Espírito Santo colocou as palavras certas na boca dele e ele falou certinho. Assim também somos nós devemos confiar em Deus para esses momentos, né? Porque você vai encontrar pessoas também que vai ser mais assim, mais inteligente no falar, mais esperto, assim, vai querer, né? E você tendo com Deus, né? Na vontade de Deus, com certeza Ele vai colocar as palavras certas para você conversar com aquela pessoa. Então não precisa ter medo, né? Basta a gente ter coragem e entregar nas mãos de Deus. Não é, seu Toninho? É verdade. Ô Rony, esse é um trabalho muito, muito sério, muito minucioso, o trabalho da palavra de Deus. Trabalhar para Jesus é um serviço complicado e muito sério. É sério, verdade. Por quê? Porque você vai falar de uma coisa que não é você que fez, não é você que é responsável por aquele, por aquilo Isso. Que está escrito. Isso mesmo. É tudo escrito pelo profeta, porque Jesus quer assim, como ele falou, eu uso a tua mão, né, eu uso só para escrever os meus assuntos. Então, o profeta não fazia nada que não fosse da vontade de Deus. Isso. Então, o que acontece? A gente sai para divulgar, a gente sai com uma mão cheia de folheto, naquela intenção de que todo mundo pega, porque é o interesse da gente que todo mundo pega, que todo mundo ficasse sabendo do que a gente está fazendo, né? Da Igreja da Obediência de Deus Pai, saber das coisas que acontecem aqui. Então, o interesse da gente era esse. Mas, infelizmente, a gente trabalha como Jesus fez. Jesus saía falando e a Nossa Senhora fala que o inimigo saía falando também junto com ele. Aí que ele está falando é mentira, essas coisas que ele está falando tudo não é verdade, isso aí é um charlatanismo, isso aí está enganando o povo. É a mesma coisa de hoje, você sai divulgando, você sai explicando, e eu procuro assim, o Valdir tem um sistema de falar mais em particular com a pessoa, e eu já gosto de falar mais abertamente. Porque muitas vezes você está falando com uma pessoa, você fala abertamente, você fala claramente o que é a palavra viva de Deus, e a pessoa já vem mais gente para pegar
aquele folheto, porque ele escutou você comentado o que é que você está fazendo, o que é a palavra de Deus, o que é um profeta. Nunca ninguém vê falar de profeta, vê dos antigos, né? Isso. Desse profeta agora ninguém, já com quase 50 anos fazendo agora, e ninguém vê falar de profeta. Então a gente é um trabalho que para mim é um trabalho muito respeitoso e minucioso, muito sério. Agora, é o que a gente está falando, a gente não pode obrigar as pessoas, mas também não pode jogar folheto fora. Isso mesmo. Tem pessoas velhas, pessoas já, quer dizer, de idade, né? E a gente conversa com eles, explica tudo igual uma pessoa que eu conversei, ele de bermuda, ele ia para entrar dentro da igreja e eu entreguei para ele o folheto, comentei com ele. Quando eu falei das vestes, ele jogou fora o folheto. Jogou dentro do esgoto. Aí eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, olha o que está fazendo, não é comigo, né? Não é com a gente. A gente fica com aquele sentimento porque os padres já não ajudam, né? A igreja já não ajuda a fazer um serviço que é deles, um serviço perfeito. A gente sai com aquela humildade para fazer, para entregar, para que as pessoas fiquem sabendo das verdades, mas porque eles estão lá liberando tudo, então as pessoas também acham que a gente está com charlatanismo, que a gente está entregando uma coisa que não tem nada a ver. Outras pessoas falam, né? Às vezes as pessoas falam: rapaz, vocês estão de parabéns, por quê? Porque a igreja... Eu nunca vi na vida uma pessoa da igreja católica divulgar nada. Então vocês estão de parabéns por falar para explicar essas coisas para a gente, né? Pega de boa vontade, às vezes pede terço, às vezes pergunta se a gente tem alguma coisa a mais, né? E a gente, se a gente tem um livrinho, a gente dá o livrinho. Se a gente tem uma medalha, a gente dá aquela medalha. Se a gente um texto, a gente dá, conversa, né? Mas tem muito tempo para aconselhar, né? Tem muito questionamento. A gente vê que é pela ignorância, não é às vezes não é só pela ignorância da pessoa, é mais por falta de informação. Por quê? Porque uma igreja tem lá, vamos dizer, 100, 200 pessoas, e o padre fala, aquelas 200 pessoas estão prestando atenção naquilo que ele está falando. A gente vai falar que tem ali 8, 10 pessoas, vai ter os que aceitam e vai ter os que questionam, né? Não aceita, né? Mas então, quer dizer, a gente vê que é falta de conhecimento das pessoas, porque não tem quem explica, não tem pessoas de dentro do meio da igreja para explicar aquilo que a gente está falando, né? Mas os que aceitam, às vezes aceitam com boa vontade. Lá em Natal que a gente foi, teve um senhor que conversou comigo e ele chorou. Um senhor de que tem uns 80 anos, e ele chorou, ele contou uma história lá, e eu fiquei muito assim satisfeito do que ele me contou, porque a gente viu que a pessoa acredita, né? Acredita. Eu falei que isso é muito sério, esses folhetos é uma coisa muito séria, a gente não pode jogar fora, é uma informação, é Jesus falando, é Nossa Senhora falando, é Nossa Senhora pedindo. Desde quando Jesus veio, ele já veio falando, explicando a verdade. Isso, a Nossa Senhora já apareceu muitas vezes, em muitos lugares, também falando a verdade. E ninguém, às vezes, acredita, porque não tem um padre, não tem quem explica, não tem quem fala também daquele mesmo assunto. Hoje em dia os padres falam de futebol, falam de sexo, falam dessas coisas que não tem interesse nenhum, é o assunto deles, né? Então o povo fica assim, na dúvida do que está acontecendo, né? Mas é igual eu falei, tá fácil de às vezes divulgar, porque as pessoas já estão vendo as coisas acontecendo. Vendo as coisas acontecendo, isso mesmo. Os sinais já estão aí, mas também os padres já devia estar enxergando esse lado também. Porque tem uma mensagem que Nossa Senhora fala, né? Que é os leigos que vai salvar a igreja. Né? Tem uma mensagem que ela fala sobre isso. Então, quer dizer, as coisas já estão acontecendo. Tem muitos padres já falando,
olha, as coisas tá chegando o fim do tempo, tá assim, tá assado, mas não quer vir para a obra, a palavra de Deus, porque eu acho que o dinheiro é que está falando mais alto. E eu falo com propriedade que eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma covardia, sabe? A Igreja Católica está indo por um rumo tão triste, tão, né, lastimável, que as crianças não têm mais como aprender o certo, porque vai para a escola, ensina do jeito que quer lá. Vai para as igrejas, os padres não ensinam, não tem mais aquela reverência, aquele respeito que tinha. Agora eles estão querendo voltar, querem corrigir as coisas, mas eu acho que já está um pouco tarde para fazer isso, porque já não está mais, o povo não está mais querendo assim. Isso mesmo. Então, assim, a gente vê, né, seu Toninho, que Jesus e Nossa Senhora, eles querem uma urgência para divulgar as mensagens, porque São Luís Maria Grião de Montfort disse que viria os apóstolos dos últimos tempos, né, e as pessoas que dispõem em divulgar as mensagens, falar da hora da palavra de Deus, que tem todo, né, esse amor, essa coragem, é um apóstolo dos últimos tempos. É claro que o demônio, o inimigo, ele vai perseguir, né? Quando você dispõe em divulgar as mensagens, apresentar um programa para ajudar Jesus na divulgação, ele sempre vai colocar obstáculos ali para você desanimar. Exatamente. E é nos obstáculos que a gente fortalece, né? E esses obstáculos a gente não pode ficar limitado por eles, não. Eu falo muitas vezes assim, o Eugênio, ele fala assim, divulga o soleto, divulga, porque Jesus quer que divulga, o povo tem que saber. Mas a gente não pode dar para aquele que não quer. Mas a gente para, explica direitinho o que é, o que é. Se ele aceitar, eu falo, não joga um folheto desse fora, porque se você jogar um folheto desse fora, você está jogando Jesus fora. Jesus, é Nossa Senhora, é a palavra Deus que Jesus deu para o profeta. Então, quer dizer, você está perdendo a oportunidade. Se você não quer, não pega, porque a gente sai longe para fazer o serviço da divulgação. Se você jogar fora, eu podia jogar fora lá em casa, não precisava sair para longe para jogar fora. É coisa séria, se você nunca viu, respeita, porque essa hora é a hora final, é o último aviso que Jesus está dando. Pega um pouquinho quando você fala das vestes, né? Você vai falar das vestes, principalmente as mulheres, né? As Isso mulheres mesmo. falam assim, não, eu não tiro essa calça, eu não acostumo mais sem a calça. Mas a senhora pode vestir uma bermuda, pode vestir uma saia por cima, anda comportada, né? Você não tem condição de tirar a roupa do pintinho e pôr no urubu, nem do urubu no pintinho. Cada um tem que estar com as suas vestes. Os padres também tem que estar com as vestes deles, nós temos que estar com as nossas vestes. A gente tem que ter comportamento. Como é que eu vou falar com meu filho, que não pode andar mal vestido, se eu tomar um vestido? Né? Se eu tô sem Exemplo roupa. que você está dando, o senhor está dando. Como é que o padre também vai falar com o povo se o povo está cansado de vir de bermuda ou de calça, né? Exatamente. Então é preciso que a pessoa tire o cisco do olho do outro, mas primeiro ele tem que tirar o cisco do olho dele, porque é assim que Jesus fala, a Bíblia esclarece tudo, né? Mas é muito sério. Essa parte que o senhor falou aí pra gente, quando a gente vai divulgar, né, a gente fala pra pessoa da palavra de Deus, da obra. Se a pessoa dizer sim, e você vê que ela quer receber, é bom dar, mas se a pessoa dizer não, não quero, essas pessoas, não adianta a gente tentar, né? Não adianta você querer forçar uma pessoa a acreditar numa coisa que às vezes ela não quer. Porque a pessoa, quando ela aceita de bom coração, ela vai aceitar. Verdade. Não, me dá um folheto aqui, é de Jesus, então eu vou ler. É de Deus, então eu vou ler. Então a gente vê, né? E o que o senhor estava falando também, as pessoas assim, falam da hora a palavra de Deus, mas na hora que fala das vestes, não quer saber, né? Elas têm uma certa dificuldade de mudar o guarda-roupa, de mudar de roupa, né? É tamanho, é tão grande, porque é uma coisa assim que às vezes a gente não dá para explicar, né? Como assim? Às vezes você usa uma bermuda, né? Para usar uma calça, eu acho que não tem tanta dificuldade, porque para mim, quando eu fui para mim usar a calça, eu não vi dificuldade. Quando você tem amor a Deus, você não tem dificuldade, né? Você automaticamente ali, não, mas se eu estou usando um short, né? Andando sem camisa, tá ofendendo a Deus, então vou usar o correto. Exato. E a partir daí começar a mudar o guarda-roupa, né? Tá faltando hoje a obediência,
muito a obediência e está faltando aquele que fala para aquele, né, um sacerdote que fala para a pessoa acreditar, porque eles acreditam em sacerdote. Né? Não acredita muito na gente, porque vê que a gente pessoas fora do celibato, fora da igreja, não acredita muito na gente. Mas eu fico pensando, e às vezes até eu fico triste quando eles não querem ou quando eles falam coisas que não agradam, né? Mas eu fico também, por outro lado, eu penso, Jesus também quando ele explicava as coisas, ele escutava coisas horríveis, às vezes até pior do que está hoje. E hoje, às vezes, a pessoa fala, mas está para lá, e eu penso comigo assim, tudo isso tinha que acontecer. Né? Mas eu falo, olha, Jesus está falando, é o último aviso que eu estou dando. O banquete está pronto, tem lugar para todo mundo, mas se não tiver com as vestes certas, não entra. E presta atenção, pega a Bíblia, confere com a Bíblia que eu estou falando, porque se tiver fora do que está escrito, você não entra. Você vai chorar depois. E o choro é tarde, não vai ser tarde. Então, quer dizer, vamos pensar isso agora, gente. As coisas, você está vendo as coisas acontecendo, as coisas tá indo para um lado que a gente nunca viu, né? E nem pensava que essas coisas pudessem acontecer, estão acontecendo hoje. Né? Aqueles que ensinam, que deviam ensinar o certo, hoje parece que tem uma coisa no miolo da cabeça, que eles fazem tudo errado. Tudo errado, é a cegueira, né? Parece que o demônio cega as pessoas assim, porque a verdade elas não conseguem entender. Uma cegueira, eles não querem. Olha só, vamos colocar aqui o Vaticano, né? Olha o que fizeram no presépio esse ano, o ano passado, né? E tem pessoas que às vezes aceitam assim como se fosse normal. Elas têm um negócio de aceitar tudo como se fosse normal. Exatamente. Né? Eu penso assim, o cristão também, ele tem que vigiar, ele tem que, né? Ele não pode ficar omitindo, né, Valdir? Geralmente acontece essas coisas, né? De a pessoa ser um cristão, mas está vendo que aquilo ali é errado. Não, mas se está falando tem que seguir, então vamos seguir. E ali vai seguindo, né? Infelizmente, tudo que está na Bíblia vai ter que se cumprir, né? É o fim mesmo. É muita gente em cima do muro, né? Mas o bonito da história é aquilo que o Eugênio falou uma vez no programa. Se os santos pudessem voltar nessa vida, eles iam fazer muito mais do que eles fizeram para ganhar um lugar melhor, isso né? Mesmo. Então, cada dia para a gente vale ouro, e o que mais é importante é estar bem unido com Jesus para fazer só a vontade dele. A imitação de Cristo fala, esteja bem atento aos menores desejos do rei. Então, mesmo na divulgação, esteja bem atento aos menores desejos de Jesus, né? Para divulgar para as pessoas certas, no momento certo, com as palavras certas, né? Isso. Então, aí a coisa só vai produzir frutos, né? Para a gente e para o outro. Mas como é o fim, né, o recado está sendo dado, mesmo lá no inferno dos condenados, eles vão ver que eles foram bem considerados, eles que não quiseram. Né? Porque o nosso trabalho, a gente deve procurar fazer o melhor possível, né? Então é Deus levando o melhor para cada pessoa, que é a nossa palavra, né? E a gente não precisa ter medo de falar a verdade. Se você está em paz, está tranquilo, não precisa ter medo, fala toda a verdade. E se possível, em particular, que é melhor, porque falando para mais pessoas, às vezes um dá uma risadinha e o outro já nem quer escutar, né? Porque a verdade, ela toca na ferida, né? A verdade toca na ferida. Tem que falar a verdade, porque ela é nua e crua. Se você tem que falar realmente aquilo que, mesmo que seja complicado. E se você está em paz, nossa, você vai passar só paz, a pessoa, e a pessoa aceita, né? E em particular mais ainda. Então, e é isso, e às vezes em 2 minutos, 3 minutos você já deu o recado que Deus queria, né? Para não perder tempo daquela pessoa, porque a pessoa também tem que aprofundar. Eu falo para as pessoas assim, eu posso falar o dia inteiro aqui para você, mas o reino do céu é como uma pérola escondida de grande valor. Se você não correr atrás, não dar o seu melhor, não vai dar conta. Não vai dar conta. A gente tem que colocar tudo na vontade de Deus, né? Sempre quando for fazer, você coloca tudo na vontade de Deus, porque ali vai abençoar e vai dar tudo certo. Né? Inclusive lá em Natal tava muito calor, né? Caiu até uma chuvinha para refrescar, porque Deus é o melhor patrão, né? Ele não é padrasto, é pai. Caiu uma chuvinha para refrescar, nós divulgamos num sereninho muito gostoso, né? Achamos um hotel perto
Foi tudo facilitado por Deus para nós, né? Com diárias mais... Ele encaminha tudo certinho, tudo, né? E ele falou, e aquilo que o Zeca sempre fala e está na palavra de Deus: cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Isso, muitas vezes está com sede, você vai beber vai atrás de uma garrafinha d'água, tá ali do lado da pessoa para divulgar, né? Isso. E é isso, e é claro que com a cruz, né? A gente tem que morrer para nosso egoísmo, morrer para nós mesmos, para fazer só a vontade dele, né? Às vezes está morrendo de sede, aguenta mais 5 minutinhos ali, que às vezes aparece uma outra pessoa, é a hora da graça, isso, porque sem penitência, sem sacrifício, não realiza nada. Isso que você falou é muito importante, morrer pela nossa vontade humana, pelo nosso si, e viver mais para a vontade de Deus, né? Porque aí ele fortalece cada vez mais a nossa fé, né, Toninho? Então, assim, eu tinha comércio. Eu tinha comércio e meu comércio era um comércio assim de muita gente, era beira de água e a gente trabalhava muito, mas a gente levava dinheiro para casa. Então, uma pessoa gastou bastante lá no bar e depois na estrada fiquei sabendo que ela tinha tombado a Kombi e machucado muito, né? A mulher que estava com o cara machucou muito e tal. Aí eu fiquei pensando que aquilo que a gente fazia não era uma coisa boa, porque a gente estava com o dinheiro da pessoa no bolso, porque a gente estava trabalhando para aquilo. Mas aquela pessoa foi embora com problema, foi embora né, ia ter que, se fosse ao médico alguma coisa, gastar ou passar dias sem poder trabalhar por causa do problema, né? E aí a gente vai trabalhando o pensamento da gente, a gente vai educando o modo da gente viver, e eu larguei tudo para um lado. E eu falei: Senhor, de hoje em diante, se o Senhor me der a forma de sobreviver, eu nunca mais vou vender uma cachaça para ninguém. E eu nunca me faltou nada, eu nunca precisei de pedir ninguém nada. Eu viajo, eu saio para aqui, eu saio para ali, e eu não tenho falta, não deixo nada faltar em casa. Deus não deixa faltar, né? Porque é compromisso que a gente faz e Deus é muito fiel com a gente. Exatamente. Então, por isso que eu falo, o serviço da divulgação, ele é um serviço é um trabalho minucioso, é um trabalho de muito respeito, porque é ele chamando nós. É igual quando toca num sacerdote para fazer o serviço dele. É só ele que pode fazer, como São José fala: eu fui pai nutríssimo de Jesus, vesti, cuidei de Jesus, mas eu nunca pude celebrar uma missa. Essa obrigação é dos padres. Também não é nossa de celebrar a missa. Nós não podemos andar de batina para conquistar ninguém, para alguém acreditar na gente, que a gente é realmente da Igreja Católica. Nós não podemos, né, entusiasmar a mente da pessoa enganando. Não é esse aí. Por isso que eu falo que é muito séria e é serviço de cada um. Nosso serviço é divulgar, o nosso serviço é explicar, porque se nós também for divulgar e não explicar as coisas, o que a gente está fazendo? É preciso falar do que a gente está fazendo, o trabalho nosso. A gente começa a falar e deixa o resto para o Divino Espírito Santo. Exatamente. O serviço nosso é entregar folheto, também falar do que é aquilo, né? E as pessoas vão ler e vão ver que não é coisa certa, coisa de brincadeira. Ele vai ver que é uma coisa séria. Vai ter mais respeito, né? E se ele tiver obediência, ele vai pegar o caminho. Né? Quer dizer, essa é o serviço da divulgação. É o serviço que os apóstolos faziam também. Como hoje, foi diminuindo até chegar ao ponto quase que, eu acho que ponto zero. A igreja hoje é ponto zero, não tem mais. Em quem que você vai confiar hoje na igreja, que é a nossa igreja católica? Em quem, onde é que está a verdade ali, se não tem mais nada do que era antigamente? Mudou tudo, então está mudando e vai mudar. Se você recebe a comunhão na mão e joga ela no chão e pisa em cima, o que foi que você fez? O que adiantou você ir na igreja? Como é que Jesus fala? Melhor que você tivesse nascido morto, porque se você nascer morto, você não ia fazer uma coisa daquela. Então, quer dizer, aquele que está fazendo
também tem que fazer bem feito, porque o serviço é dele. Patrão nenhum não gosta de serviço mal feito. Então a gente faz, fala, fica sentido, fica chateado quando não dá certo, mas a gente fica muito alegre quando vem um que pega e agradece, às vezes se emociona de receber um folheto daquele, né? E às vezes a gente tem um livrinho, a gente dá mais um livrinho, né? Conversa mais, e aí a pessoa dá uma oportunidade para a gente conversar mais, explicar mais, né? Então ela deixa a gente satisfeito. Não é todos que quer que vai. Porque mesmo. Isso já está escrito, é para muitos, né? Muitos. Mas aquele que a gente encontra, a gente fica às vezes abismado, gente, mas como é que as coisas né? Quantos tem muitos que não quer, tem outros que chegam e abraçam aquilo. Vamos fazer uma comparação. Você ficou sabendo, olha, eu conheço a sua terra, é longe, e onde é que você está hoje? Por quê? Porque acreditou, porque teve fé e viu que aquilo que você estava vendo não tinha mais verdade. Exatamente. Aqui é o lugar certo. A gente tem que fazer de tudo para a pessoa entrar no site. Olha, gente, aqui tem um site, entra aí, vocês vão ver lá a missa todos os dias, ou a oração. É assim que a gente tem que viver, porque para o churrascada, para as coisas do mundo, tá muito fácil, mas para seguir o caminho certo, às vezes pesa um pouquinho. Mas se nós não seguir o caminho certo, para onde é que a gente vai? Né? O caminho ruim, o caminho largo é porque o povo está muito à vontade, né? E esse à vontade não é bom, não é muito isso mesmo. Legal, e tipo, né? Assim, a gente vê na palavra de Deus que fala dos talentos, né? Cada um de nós temos talentos, nós temos que multiplicar os nossos talentos. É verdade. Divulgando, falando para as pessoas, os frutos, né? Verdade. Para a gente apresentar para Deus. Eu tenho até um sonho para contar, um depoimento para falar, Rony. Essa coisa foi tão real, assim, ó, eu comentei com ele, ele falou, ele arrepiou, sabe? Eu comentei com o Valdir, ele arrepiou, e ele falou assim, nossa, isso aí você tinha que falar no programa, porque é muito bonito. Bom, o que foi que aconteceu? Eu sonhei com o profeta, e eu estava divulgando, e tinha 4 pessoas, assim, muito bem vestidas, uns homens assim, tipo assim, os homens dos Bodê, num canto assim, estava chovendo, aí essas pessoas estavam lá naquele lugar, parecia que estavam esperando alguma coisa. E eu pensei, eu vou lá, não vou, né, as pessoas dessas assim, eles não aceitam, você já pergunta se aceita o folheto, eles já balançam o dedo que não, muito obrigado e tal. E aí, quando eu olhei do lado aqui, o profeta estava. Do lado? O seu Pedro II estava aqui do lado. Aí ele falou comigo assim, pode ir lá e falar com eles. Aí eu falei, seu Pedro II, mas eles gente importante, olha como que eles estão bem vestidos, essas pessoas não aceitam. Aí ele falou assim, vai lá e fala. O nosso trabalho, nós temos que falar, e eles têm que escutar. Pode ir. Aí eu fui lá e falei com os homens aceitou direitinho, sabe? Quatro homens, aceitou direitinho aquilo que eu tinha falado e tal, agradeceu. Aí eu vim emocionado de lá, sabe? E o seu Pedro II no meio do caminho, ali do lado, esperando eu falar. Falei de tudo, né? É um profeta em Santa Catarina, conservando a igreja católica como era, mulher de vestido, de véu na cabeça, a comunhão e na língua, tem que ser de joelho para receber, porque nós não podemos pegar na comunhão. Aí eu vim de lá para cá, o seu Pedro II falou assim, viu? Esses folhetos que vocês estão com ele na mão, um folheto desse, nem todas as bombas do mundo pode com você por causa de um folheto desse na mão. Ele falou isso comigo no sonho. Um folheto desse, você está divulgando. Se cair bomba para todos os lados no mundo, você não é atingido por causa só por causa do folheto. Porque nesse folheto está a palavra Deus. Então aí ele foi andando. Tava o Zeca, a Aline, o pessoal dele estava de lado, parecia que estava esperando ele, ou ele saiu de perto deles para fazer alguma coisa e passou perto de mim.
e me viu naquela situação ali, naquela hora de fazer aquela divulgação com aquelas pessoas. Ele chegou e me ajudou e falou, pode ir, pode falar, que a gente falando a verdade, Deus está do nosso lado, Deus está com você, o Espírito Santo está com você fazendo esse trabalho, e o trabalho é dele, não é nosso. Não é nosso, né? Pode ir lá e falar. E eu fui e falei, e eles aceitaram, e eu me emocionei porque foi muito forte, assim, aquela hora daquele sonho, foi muito forte ele falar comigo, porque aí é que a gente via a fé que ele tinha. A fé que ele tinha. E assim, ele tinha, aquela verdade que ele tinha, que ele nunca deixou de falar a verdade, ele sempre foi firme. Então ele me botou aquela firmeza e falou, pode ir lá e falar. Quer dizer, hoje eu vou em qualquer um, eu não distingo ninguém. É o mal vestido, bem vestido, e eu chego e eu falo a mesma coisa que eu falo com um, eu falo com todos. Por quê? Porque aceitar ou não, depende dele. Mas o serviço é de Deus, é do Espírito Santo que manda a gente fazer aquilo, e nós não podemos escolher quem é que a gente vai... Nós somos instrumentos, né, de Deus. Deu chance para falar, pode, tá na hora da divulgação, vai todo mundo junto. Quer dizer, é igual dentro da igreja. A igreja está cheia, tem gente de todas as formas, e todo mundo vai escutar a mesma coisa que o padre vai falar, né? Isso. Infelizmente nós dois estamos sem padre, tá difícil, eles não vêm. Eu vi no outubro o padre falando daqui, aquilo lá é uma seita, eles não têm papa, eles não têm cardeal. Grande coisa, os cardeal estão ensinando as coisas que não devem. Os papas que dizem que é papa estão falando para fazer coisa que a gente nunca viu, né? Não pôde ensinando fazer. As coisas que realmente, né? Então, quer dizer, eles não vêm por falta de obediência, por falta de interesse de ajudar. Eu acho que o dinheiro pesa muito, e por causa disso eles vão perder o céu. Porque o dinheiro hoje né, como se diz, a ganância hoje está muito grande, né? Sabe? Mas esse sonho que o senhor sonhou é muito interessante do profeta. Tipo assim... Eu não esqueci isso. Tem uns 3 meses, 2 para 3 meses mais ou menos que eu esqueci, que eu sonhei, e eu tenho detalhe, hora do sonho, hora daquela visão, que não sai da minha cabeça. Uhum. É assim, bem vivo que eu lembro o sonho. Como é que foi o sonho? Eu conto ele 10 vezes ou mais que precisar. Foi muito real. Esse sonho que o senhor teve, assim, é um sinal de que as pessoas da obra Palavra Viva de Deus, que dispõem a divulgar os folhetos, né, a divulgar a obra, o profeta também está junto. Ele está incentivando. Exatamente. Então, né? Quer dizer, o trabalho é igual, como Jesus falou, a cada um eu dou um talento. Isso mesmo. Qual que é o talento do profeta? O talento do profeta era falar, era curar, era explicar tudo. Mas é como Jesus falava, meu filho, não pode obrigar ninguém, eu não quero ninguém obrigado. Então ele tinha a sabedoria de o que ele podia, o que ele não podia, mas ele tinha a sabedoria de nos passar o que era para fazer. Fala sem medo, não precisa ter medo. E ninguém hoje vai ficar contra vocês, ninguém vai fazer igual era antigamente, prender, botar arma na cabeça, degolar a gente. Não vai acontecer isso. O trabalho hoje é o final do que Jesus deixou para nós fazer. Os padres não querem, vamos nós fazer. Vamos com boa vontade, vamos fazer, vamos explicar. Não temos preguiça, não temos medo de falar, fala. Se xingar a gente ou fazer alguma coisa com a gente, isso não é problema. Também Jesus passou por essa situação, né? Isso mesmo. E o certo, o sim foi sim, e o não é não. Você quer, você não quer. E com certeza nós também vamos passar, né? Verdade, né? Então essa parte do sonho que você falou do folheto, se tiver um folheto na mão, né, pode cair guerras que não será atingido. É a palavra Deus, né? Ali é o nome de Deus, ali é a assinatura deles que tem no folheto. E isso, a proteção. Isso daí Jesus falou para o profeta, meu filho. O profeta fala com ele assim, Senhor, eu estou escrevendo os assuntos aqui, mas pelo que o senhor está falando, muitos vão me perder, até da minha família vão se perder,
E Jesus falou assim: meu filho, você já viu chover pertinho da sua casa e nem pingar na sua casa? Quer dizer, eu faço o que eu quero. Então, quer dizer, quando ele deu a assinatura para o profeta, ele falou: meu filho, você tem a minha assinatura. Quer dizer, não precisa duvidar. Não precisa duvidar. Ele deu a assinatura para não duvidar, né? A passagem que ele passou, como diz, o talento que Deus deu ele teve, eu falo que nem os padres de hoje, pode ser o melhor padre do mundo, não passaria o que ele passou. Porque, nossa mãe do céu, foi muito forte o que ele passou para chegar no fim. Então nós também é assim, a gente foi chamado para fazer esse trabalho, e a gente tem que pedir muita força, pedir muito o Espírito Santo para ajudar a gente, pedir os anjos da guarda para acompanhar a gente, para a gente não falar, não desfazer de ninguém, mas também não deixar de falar aquilo que é necessário. É necessário. Né? Muita paciência para evitar discussão. Exatamente. Isso que você falou é importante, a paciência, né? Saber ouvir e ter a paciência também. Essa discussão, ela vem pela falta de humildade e falta de acreditar. Né? O povo hoje está muito à vontade, então, quer dizer, questiona coisa que... fala coisa que você fica pensando assim, essa pessoa parece que nem tem cérebro. E aí que a gente tem que ter paciência. Então a gente tem que ter paciência. Se não tiver paciência, a gente começa a discutir, brigar. Mas quando o Espírito Santo está com a gente fala manso, a gente explica manso. A pessoa fala rude com a gente, mas a gente tem aquela mansidão, o Deus com a gente ali para falar manso com a pessoa. E você fala com ele, falou: você já pensou uma eternidade no lugar ruim? Você está muito bem, tem de tudo, mas esse tempo passa. 100, 200, 300 anos que a gente viver, ele chega ao fim. A eternidade no céu não vai ter fim, no inferno também não vai ter fim. Pensa direitinho, porque lá não nasce pé de milho, de planta, nem fruta nenhuma não. Pensa direitinho, porque o seu desfazer hoje é o seu sofrer amanhã. Pensa direitinho. Aqui está a palavra Deus. Tem alguma coisa acima de Deus? Então presta atenção, porque a gente larga casa, larga tudo, como os apóstolos falaram, largamos tudo para servir o Senhor, e hoje Ele está com a gente do mesmo jeito. Né? Vê que a gente é pequenininho, vê que a gente não tem estudo para falar igual os grandões, os teólogos, mas vê que a gente está falando com respeito, com firmeza naquilo que a gente está fazendo. E pelo Divino Espírito Santo, né? Que ele inspira a gente a falar. Cuidado, não tem dois caminhos, o caminho é dois, muitos que se perdem, mas é só um que salva, e esse que salva é sim ou não, ou você aceita ou você não aceita. Se você aceitou, muito bom para você, se você não aceitou, azar o seu, porque vai chegar a hora e essa hora não vai ter como dialogar. Isso mesmo. Né? Hein, seu Toninho, Valdir, qual é a mensagem que você deixa para os ouvintes que estão ouvindo, que às vezes não conhecem a Hora para Viver de Deus, estão ouvindo a rádio? Qual é a mensagem de incentivo para o que vocês deixam aí, por esse tempo que a gente está vivendo, o fim dos tempos, né? Qual é a mensagem que vocês deixam aí para essas pessoas que às vezes não conhecem a obra para Viver de Deus, não conhecem as mensagens? Com o conhecimento é difícil a salvação, sem o conhecimento é impossível. É acessar o site Palavra Viva de Deus, Profeta Pedro II no YouTube, ceifadores, né? Correr atrás do conhecimento. E é tudo aquilo que a Palavra Viva de Deus, o Evangelho fala: orai sem cessar. Pouca oração não vai adiantar, e muita oração é o rosário, né? De joelhos. E é o rosário que vai salvar muita gente, porque as missas não valem mais por causa das profanações, né? Então é fazer o altar de Nossa Senhora dos Santos, rezar em casa, muita oração mesmo, e ler a Bíblia, conhecimento, e é isso. Eu falo assim, os sacerdotes deviam pensar bem, pensar muito bem, porque o serviço ele pode até ser difícil,
uma pessoa andar com uma batina e servir a Deus com sacrifício, pode até ser uma coisa assim, difícil para a pessoa. Mas eu falo muito bem assim, quando na hora de você receber, você olha tudo que tem lá dentro. Tem que ser certinho, senão você reclama do pagamento. Então, as coisas com Deus também tem que ser tudo certinho, não falte nada. E vocês estudou bastante para fazer esse serviço. Esse serviço é seu. Vocês veio aqui hoje falar, explicar. Padre, tenha juízo, venha para cá, aqui é um lugar santo, aqui não precisa vocês pagarem nada, vocês comem, se bebem, se tem roupa limpa, tem tudo. Vocês têm um lugar para um pedacinho do paraíso para trabalhar para Jesus, né? Não fica nessa de eu vou cantar, eu vou fazer isso. Não, isso tudo é estragar a alma. Tudo isso é acabar com o que Deus deixou. Então, eu deixo um recado aqui para os padres. Não seja covarde, não seja omisso com aquilo que recebeu, com aquela... Se tem vocação para fazer, que faça, e faça bem feito. Nós estamos com sacerdote, doente, não pode celebrar direito, mas tem aquela boa vontade de fazer. Por quê? Porque é obediente. Né? O padre Geraldo está aí, vem de longe também, porque acreditou, como o padre Romo, como o padre Tobias, né? E acreditou na obra Palavra Viva de Deus e finalizou ali. Mas, como eu estou te falando a respeito dos talentos, não adianta você enterrar o talento. O talento, chega a hora do patrão chegar e querer receber, e essa hora vai ser muito triste. Prestação de conta, né? Porque aquele que não fez, aquele vai pagar caro, né? Então, e a gente deixa assim um legado para as pessoas. Não olha a minha situação, o meu QI, o meu poder, se sei falar bonito ou não. Olha que a gente está fazendo uma coisa que devia ser deles. Um padre fala para 100, 200 pessoas de uma vez. A gente, para falar para 200 pessoas, você tem que andar muito. E, às vezes, acredita nele que fala errado e não acredita na gente que fala certo. Não é? Então, quer dizer, é preciso que eles ajudem, é preciso que eles dêem essa mão. A Nossa Senhora já falou muitas vezes, explica, chora sangue, porque... O sacerdote é a primícia dela, né? O filho predileto dela. É os escolhidos para fazer essas coisas, e eles estão abandonando, estão seguindo só a coisa do mundão. Vem carnaval aí, que para mim não é carnaval, isso é festa diabólica. E eles vão estar no meio, eles vão estar porque gosta da folia, né? Então, é muito difícil, mas... Tem que acontecer, como Jesus falou, né? O escândalo é inevitável, esse escândalo de tudo quanto é maneira. O escândalo nesses tempos que a gente está vivendo, né? Tá pior do que Sodoma e Gomorra. A gente está vendo. Tempo vergonhoso, né? Viu? Sinceramente. Essa sociedade hoje está muito assim, tá pior do que Sodoma, igual eu falei. Mas assim, Nossa Senhora nas mensagens, ela sempre falava, né, dos sacerdotes, que os sacerdotes, né? Ela falava que estava administrando mal a igreja, né? Porque não estava tendo mais respeito para com Jesus. Exato. Né? E é o tempo que a gente está vendo hoje. Então, se ela falou nas mensagens que os leigos que vai salvar a igreja, é porque muitos padres, muitos sacerdotes não vai ter, né, essa coragem de fazer realmente o que um leigo faz, né? Que é levar a verdade, falar a verdade para as pessoas. Exatamente. Então tem uma parte que Jesus fala assim, eu sou paciente porque a eternidade não tem fim. Eu não tenho pressa. A gente está percebendo que de um certo tempo para cá está aparecendo muita gente nova, né? Quando a gente vai para o centro de Belo Horizonte para divulgar lá, a gente escolhe a Santa Casa, que é um lugar que vem muita gente de vários lugares. Itaiubeira, Medina... muitos lugares longe, eles vêm para trazer o doente.
às vezes é um caso difícil, traz para Santa Casa. E a gente fica lá e a gente pega aquele pessoal, pega muita gente simples e a gente tem visto pelo o trabalho de vocês, essas pessoas aparecerem, né? Às vezes até dando já depoimento, igual eu vi aqui agora, tem pessoas que começou no mês de março para cá, para conhecendo a palavra de Deus, a gente já tem quase 20 anos. E então, quer dizer, esse tempo que Deus está dando para chegar todas as ovelhas, todas as pessoas serem informadas, né? Às vezes a pessoa vem para conhecer e ele já não sai mais. É o que eu estava falando, você conheceu pela internet e hoje você está aqui e hoje você tem a certeza do que é certo, faz o trabalho, né, incansavelmente, todos os dias. O Eugênio tem os programas e ele sempre fala a mesma coisa, corrige e luta para fazer o melhor. Isso. O folheto melhor, que explica melhor, faz livrinho para ensinar as crianças, ensinar os pais, ensinar a família, porque essas coisas lá fora já acabou, não tem mais. Então nós temos que insistir até Jesus voltar, porque eu penso que a gente também vai ter o galardão. Isso ele falou, né? Vai ter o seu lugarzinho, você vai ter a sua recompensa. Então, a recompensa que vem de Deus não tem preço. E a melhor coisa é trabalhar para Deus. Quando você dispõe a trabalhar para Deus, você trabalha por amor, né? Como por amor a Deus você trabalha ali. E a gente também dá graças a Deus, porque em casa a mulher dá força. A mulher dá força pra gente, olha, vai mesmo, cuidado, não fala coisa que desagrada as pessoas. Isso também é uma divulgação, né? Sempre tem uma pessoa que dá força pra gente, isso é muito interessante. Tem paciência com as pessoas, ela dá esse exemplo pra gente poder... não sei se é medo da gente chegar e atacar alguém e a pessoa ficar contra. Sempre dá aquele fiozinho na barriga. A mãozinha da mulher, a mãozinha da pessoa que gosta da gente, querer que o outro vai e ela querer também, né, o bem da gente, né? Quando o esposo e a esposa trabalham junto na obra de Deus, fica mais fácil, né? Fica mais forte. A gente tem essa força do lado dos que tem em casa, né? Isso mesmo. Graças a Deus. Então o programa está chegando ao fim, faltando apenas 7 minutinhos para o meio-dia. Vamos encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, foi muito boa, né? Agradecemos aí aos nossos irmãos, companheiros aí na caminhada, né? Valdir e seu Toninho, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no estúdio ao vivo da Rádio São José, falando, né, da palavra viva de Deus, né? De como viver, né, na vontade de Deus, isso é muito bom. E qual o alô, boa tarde que vocês vão mandar aí para os nossos ouvintes? Gostaria de mandar algum alô? Mandar um abraço para Eliana de Betim, Eliana de Caeté, né, todo o pessoal da região de Belo Horizonte que acompanha os programas, né, as nossas famílias, e agradecer ao Eugênio, um abraço à família Conceição, um abraço aqui para todos da Eugênio e Comunidade, a caravana de São João del Rei e caravana de Campina Verde. Um abraço a todos. Eu também quero agradecer, primeiro aqui o Eugênio pela acolhida, né, pela força que dá pra gente, e agradecer muito o Eugênio e todos que trabalham aqui junto com ele, a família do Profeta, e dar um alô por aqueles amigos lá de lá, né, que é as Eliana, que elas também têm muita força de ajudar a gente, né, e a gente tem muita amizade com eles. A união faz a força. Né? Vem gente, pessoal de Lavras, pessoal de Cláudio, pessoal de São João del Rei, dá um alô para aquele pessoal lá e pedir para que eles segura, porque as coisas piores vão chegar ainda, né? Mas que eles tenham paciência, vai vir, né? E essa chegada a gente vai tendo paciência que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Isso mesmo. Então tá bom, então no mais, né? Uma boa tarde, muito obrigado pela participação de vocês aqui no estúdio da Rádio São José, e quando puder vir, né? O espaço está aberto aí para falar alguma coisa sobre a obra Palavra de Deus, tá bom? Tá bom. Agora 11h54, a sua rádio preferida, Rádio São José, muito mais música, sucesso de qualidade para você aqui no programa A Hora da Família. Um grande abraço, bom dia para você na nossa sintonia, faltam 5 minutinhos para o meio-dia.